Muito bem, a gente está estudando o livro de Josué, chegamos no capítulo 18. Há pouco tempo houve o início da distribuição da terra. Você vai lembrar que o povo de Israel chegou até próximo do rio Jordão. Do outro lado seria Canaã, a terra prometida que Deus tanto tinha prometido para Israel. E Moisés, naquele momento, por Deus, foi proibido de chegar na terra prometida porque ele desobedeceu a Deus. E a partir dali, um jovem, Josué, passou a ser o líder de Israel para levar Israel para o outro lado do rio e herdar a terra prometida. Então, finalmente, eles atravessam, chegam do outro lado e começam a dividir as terras. Eram 12 tribos, ele precisava dividir em pedaços a terra, e essas tribos iam produzir, iam tirar o fruto dessa terra, iam servir ao Senhor e adorar a Deus e viver ali naquela região de Canaã, a região que Deus deu como herança para Israel. Mas aconteceu algo inusitado no momento da conquista dessa terra, que é algo que a gente vai avaliar aqui hoje, tá bom? Então, capítulo 18, eu quero ler com vocês o versículo 1. Todo mundo está com Bíblia aí, não? Tá? Beleza, então vamos ler. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Bom, eu preciso te falar, eu trouxe os slides, mas esqueci de passar para vocês aí, são 3 slides só, não vai fazer falta, tá? Então não tem problema. A terra de Siló, a região de Siló, o local era um local privilegiado, um local estratégico para a divisão da terra, porque era um lugar mais ou menos como uma concha acústica, vamos dizer assim. Você sabe, não sei se você sabe, naquela época não havia aparelhagem, microfone, caixa acústica. A gente está tão acostumado com isso, com amplificador, mas naquela época não havia isso. Então imagina milhares de pessoas, como você se comunicaria com essas pessoas. Talvez até existisse uma certa acústica, era um lugar estratégico ali para se comunicar com o povo. Mas a principal razão é que ficava bem no centro de todas as terras e todos os territórios de cada tribo, então ficaria mais fácil a distribuição e todo mundo acessar aquela região mais facilmente, para não ficar muito distante para ninguém. E a partir dali eles começaram a dividir as terras que viriam a seguinte, no momento seguinte. Existiam ainda 7 tribos que faltavam receber ainda suas terras. Você lê isso a partir do versículo 2, olha lá. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos, ou seja, relaxados? Tem alguma outra tradução aí? Preguiçosos? Hã? Não entendi. Vocês vão esperar? Remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor os deu. Muito bem. A pergunta que eu quero fazer para você é: essa terra já estava conquistada ou não? Porque no versículo 1, Josué diz que a terra toda já estava sujeita a Israel. Mas ainda faltavam 7 tribos para receberem as terras. Então a maior parte da terra prometida ainda não havia sido dividida e distribuída para o povo. E o povo estava aguardando e ansioso para receber a terra. Mas no versículo seguinte, você percebe que o povo está relaxado para ir até o local onde eles possuiriam a terra definitivamente, e dali produzir, levantar o seu arraial, estabelecer a sua tribo ali, né? E produzir, plantar e produzir naquela terra para levantar os seus próprios sustentos. Mas fica uma dúvida aqui, se realmente ela estava sujeita ou não. Para a gente pensar um pouquinho nesse texto, eu quero voltar com vocês lá no capítulo 1, tá bom? Então deixa aí marcado e vai lá no capítulo 1 de Josué comigo. E depois a gente volta para o capítulo 18. A gente vai ver alguma coisa do capítulo 1, a gente vai ver alguma coisa do capítulo 2, e a gente vai ver alguma coisa do capítulo 3. Capítulo 1, primeiros versículos. Versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés,
servo do Senhor, que ele falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Versículo 3. Todo lugar que pisar, lembre-se dessa palavra, a planta dos vossos pés, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. A ideia dessa palavra é você estar descalço mesmo, tá? Estar descalço para pisar na terra definitivamente com os seus próprios pés, as plantas dos vossos pés. Você não poderia estar de sandálias, por exemplo. Você não poderia estar calçado. Por quê? Era uma ordem de Deus. Assim como atravessar o rio, se você olhar um pouquinho atrás, você vai um pouquinho na frente, você vai ver já isso, que o povo de Israel teria que atravessar o rio. E naquele momento da travessia, Deus falou, no momento que os sacerdotes, carregando a arca, pisarem na água, com os seus pés descalços, exatamente como ele está dizendo aqui, a água vai se represar, a água do rio, e vocês vão atravessar, vocês vão pisar com os pés descalços em terra seca. Por que Deus fez isso? Eu não sei. Mas muito provavelmente pelo mesmo motivo que ele falou para Adão e Eva. Está vendo aquela árvore? Você tem todas essas aqui. Somente aquela você não vai comer. Porque tinha alguma coisa na árvore? Tinha algum segredo naquele fruto? Tinha o bichinho da goiaba do pecado lá, que se ele mordesse a cabeça do bichinho, pegava o pecado? Não. É a ideia de desobedecer a Deus. Bom, você tem tantas coisas para desfrutar nesse jardim, apenas eu estou colocando como uma provação, como um teste, para que você não desobedeça ao Senhor seu Deus. Você quer amar o seu Deus, você quer conviver com o seu Deus, você quer obedecer o seu Deus, tem aqui um limite para você. E aqui a gente vai lembrar de tantas coisas, né, querido? Os limites que a gente põe nos filhos, os limites que a gente põe nas relações, os limites que a gente põe nas amizades, os limites que a gente põe no ambiente de trabalho. A gente sempre precisa colocar um limite para preservar aquilo que Deus quer para os relacionamentos dos seres humanos. Então, se eu tenho um relacionamento com a minha esposa, com uma mulher, é porque Deus planejou isso. E qual é o limite? O limite é justamente esse. Uma mulher e para sempre. Pode ser um homem, outro homem? Não, não pode, porque Deus estabeleceu um limite. Que seja uma mulher e que seja mulher. E para você, mulher, que seja um homem e que seja apenas homem. Esse é o limite. Então você vê Deus estabelecendo alguns preceitos, algumas leis, algumas regras, e ao mesmo tempo colocando limite. Ele dá a liberdade para você de viver, de tomar suas escolhas muitas vezes, mas ele estabelece um limite para que você não passe a fazer aquilo que é contrário à vontade dele. Então, provavelmente aqui, Deus está colocando um limite que estabeleceria a obediência de Josué e do povo àquilo que Deus queria. Bom, Josué, assim que ele chega na terra prometida, a primeira conquista dele qual que é? Jericó. E o que eles fazem ao redor de Jericó? Eles dão quantas voltas? Por que 7 voltas? Estabeleceu o limite de obediência a Deus. Deus fala assim, chega lá e só encosta na porta, cai tudo. Por que Deus pede para dar 7 voltas e depois trocar a trombeta? Você vai obedecer exatamente aquilo que eu estou pedindo para você. Então Deus faz isso aqui com Josué. Vai lá e pisa com a planta dos vossos pés na terra que eu vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aí ele dá algumas instruções acerca da disponibilidade de Josué em relação a Deus. Olha, ele diz no versículo 6, ser forte e corajoso. Ele necessitaria de ser forte, ou seja, persistente, firme e corajoso. Poderia haver alguma guerra, poderia haver algum inimigo nessas terras ainda pela frente. Mais do que isso, precisava ter coragem e ser forte para obedecer a Deus nesses detalhes que são importantes para Deus.
Veja no versículo 7. Então, somente ser forte e muito corajoso. Agora, olha lá no versículo 9 do capítulo 1. Não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que pisares. Interessante, né? Aí eu quero destrinchar um pouquinho essas palavras aqui. Quando ele fala em ser forte, a ideia do hebraico é alguém que prevalece a uma situação, né? Você já pegou o seu carro ou a sua moto e pegou o rodoanel, sentido litoral, a terra prometida? Sabe o litoral, Santos? Terra que mana leite e mel, certo? Né, Arit, Tati? É. Então você pega aqui o rodoanel, direção ao litoral. Quando você passa ali na represa Billings, tem uma plaquinha assim com um coqueirinho de lado, né? O que aquilo significa? Vento forte ali. Às vezes você está com o carro está até de lado assim, é meio esquisito aquilo, né? A sensação estranha, né? Parece que está perdendo a roda está indo embora. Há uma força muito forte do vento ali, que se você estiver desligado, o vento te leva para o guarda-reio, e se você estiver de moto, você pode cair em cima da ponte, inclusive. Então você tem que tomar muito cuidado e prestar atenção nas placas, né? Mas a ideia ali é justamente essa, que você precisa prevalecer àquela força que vem contrária a você. O vento é muito forte, então você tem que segurar firme no volante, deixar o carro com a marcha engatada e acelerando, permanecer na mesma velocidade, claro, reduzindo um pouquinho, você não pode correr tanto, mas você precisa permanecer firme, segurar ali dentro da faixa e não soltar o volante. Então essa ideia de ser forte para Josué é justamente essa: Josué, prevaleça, fica firme, segura, porque vai vir um vento contrário a você, você precisa estar forte. Corajoso, essa ideia aí é uma ideia de bravura, ok? Bravura, uma ideia de você estar em alerta. Sabe aquela ideia do... Eu estava contando isso esses dias para uns jovens da liderança da mocidade do Demiboa. Eles me chamaram para falar para os líderes de jovens lá, e eu falei para eles: olha, estar alerta, estar firme, ser corajoso, ser bravo, né? Está ligado intimamente ao seu coração um estado de não baixar a guarda. Você lembra do Anderson Silva? Lembra? Quem não lembra do Anderson Silva aqui? Aquele lutador de jiu-jitsu, né? Ele luta um monte de coisa, na verdade, né? E as lutas dele, ele era desafiador, porque a pessoa vinha para golpeá-lo e ele baixava os braços e ficava assim, ó, você lembra? E aí o cara ia bater nele e ele só na esquiva saía dos braços e brincava com o cara, balançava os ombros. Lembra disso aí? Eu sei que eu estou pagando um mico aqui, mas vocês terem ideia do que realmente eu estou falando. Mas é interessante, aquilo que chamava mais atenção no Anderson Silva, que era menosprezar o inimigo com a sua habilidade. Ele era tão hábil e tão rápido que ele menosprezava o inimigo baixando a guarda. Foi exatamente isso que derrubou. Claro que aquele lance de chutar e quebrar a perna, aquilo também foi importante. Mas ele tomou duros golpes depois disso e não conseguiu mais vencer, se eu não estou enganado, salvo engano, não conseguiu mais vencer, porque toda vez que ele ia fazer essa ginga, essa esquiva, as pessoas estavam mais preparadas que ele, os adversários, e conseguiam golpear e derrubá-lo. Então, o que Deus está falando para Josué é: não baixe a guarda. Fique alerta, sempre. Olha as outras palavras, ele diz: não temas, ou seja, não fique receioso, não se preocupe pelo que pode acontecer ali na frente. Diz também: não se espante, ou seja, não fique abalado se você tiver alguma informação que pode ser contrária àquilo que você pretende fazer ou que você foi determinado a fazer.
E ele diz, explica o porquê. Ele diz, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde você for pisar lá na terra. Olha agora o versículo 16, como Israel se comporta diante da liderança de Josué. Então responderam a Josué, Israel, dizendo, tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Ok? Guarda essa informação também. Israel falou, estamos aqui, nós vamos te obedecer, onde quer que você nos enviar, nós iremos. Ok? Passa um pouquinho a tua Bíblia, vamos lá para o capítulo 3 agora, no finalzinho. Capítulo 3, versículo 13. Tudo bem? Acharam? Versículo 13 diz assim, ó, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, as águas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Você vai lembrar que o gráfico ali mostra que aquele rio, ele está abaixo do nível do mar, inclusive, era um lugar muito fundo, era um abismo. E no momento em que eles estavam atravessando o rio, era o momento de maior cheia, que o rio estava transbordando de água. Agora imagina isso, um rio transbordando com aclive, com um poço de mais ou menos uns 300, 400 metros. Eu não lembro exatamente, acho que eram 300 metros. Acho que o Mar Morto, que estava a 400, era um pouquinho mais. Então eles estavam ali mais ou menos uns 300 metros de profundidade. Imagina você pisar ali na beirada daquele rio, vendo aquela correnteza descer, sabendo que ainda você ia carregar milhares de pessoas descendo aquele poço, aquele buraco profundo, seco, e sair do outro lado ileso, porque Deus está com você. E a primeira coisa que eles tinham que fazer, não era esperar a água abrir, era botar o pé na água, em obediência à ordem de Deus. Onde você botar a planta dos seus pés, eu vou te dar aquilo ali como possessão. Você terá domínio sobre aquele lugar. Tá? E aí você vai lembrar, se você for em Santos, eu sou menino, não sou menino do Rio, mas sou menino do Santos. E você pode ver que eu não frequentei muito a praia. E se você rir, você não vai para o céu. Mas a ideia é que toda vez que você vai para a praia, pouco ou muito, você vê aquela... Eu não sei se hoje ainda tem, mas tinha um bichinho que ficava borbulhando assim, um buraquinho na beirada do mar. Você já viu, já? Um camarãozinho, é corrupto, acho que chama até, né? Corrupto. E tinha uma maquininha que era mais ou menos da grossura desse microfone aqui, ó. E ela devia ter 1 metro, mais ou menos, tamanho. E em cima tinha como uma bomba de encher pneu, sabe? Tinha uma alavanca, um braço que você puxava, empurrava, ok? E aí ele fazia uma pressão, você enfiava na terra e puxava. Aí você chupava a terra e jogava a terra. Aí você ia lá... Era uma maquininha bem engenhoca, assim, mas o pessoal ia furando até buscar lá o corrupto lá embaixo, aí quando ele saía, pegava depois de dar uma aplicação, esse corrupto aí, com outras coisas, né? Mas aí você pegava o corrupto, botava numa bandejinha, num balde, e continuava caçando. Na praia tinha os caranguejinhos e tarará, tem um monte de coisa lá, muito legal, os peixinhos passando, isso tinha, viu, gente? Na época eu era criança. Então a ideia é que você vai puxando, e aquela terra não para de ficar molhada. Por quê? Por quê? Porque a terra é toda molhada embaixo. Então, se você se afastar da beirada da praia, se for lá para a terra fofa, e você for cavar para fazer um castelinho de areia, quem já fez castelinho de areia aqui? Vocês não tiveram infância, gente. Aí você vai cavando aquela terra seca, uma hora você vai chegar numa terra molhada. Né? Porque a água que chega na beirada, ela ainda vem como um lençol freático por baixo da terra, até um certo ponto. Você já viu que os prédios de Santos são um pouquinho tortos? Aquilo ali é charme, aquilo foi feito de verdade, foi de propósito, porque atrai turismo para lá. É planejado aquilo ali. Estou brincando.
depois de muitos anos, alguns prédios cederam, por quê? Porque a terra é fofa, porque tem água embaixo. E eles não fizeram alicerces corretos. Então eles tiveram que fazer uma engenharia ali para levantar alguns alicerces para escorar o prédio, porque havia o perigo do prédio cair mesmo, alguns prédios lá. Tem um que é muito torto assim, demais, dá para fazer rapel no prédio, assim, que é muito torto. E eu estou dizendo isso porque quando você vê ou fica imaginando Israel atravessando aquele rio, então, quando o rio ele é represado, Israel vai passar, aquela água ela tem que ser represada por baixo da terra também, não só em cima. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque o texto fala que eles passaram na terra seca. Na lógica científica, a água toda represada, eles teriam que, sei lá, cavar um poço ali, retirar a água que estava debaixo da terra, mas Deus fez algo perfeito para que eles passassem e tocassem com seus pés na terra seca, exatamente seca, e eles tivessem confirmação daquilo que Deus já tinha prometido para eles. Veja na sequência, versículo 15, quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda da água, pararam-se, versículo 16, as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortados. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou o quê? Com os pés secos, atravessando o Jordão. Olha o comecinho do capítulo 4 agora, versículo 2b. Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os seus pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Então, lá no meio do rio, eles pegaram as pedras, foram para o outro lado e fizeram um memorial, dizendo o quanto Deus foi fiel com eles nessa travessia e até ali, para que toda a geração futura, as outras gerações, soubesse quem é Deus e lembrasse desse feito do Senhor na vida deles. Olha o versículo 18 do capítulo 4. Parte B. E assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. E você sabe que todo aquele lugar voltou a ser como era antes. Deus livrou a Israel. Agora, olha outro fator interessante para a gente entender o capítulo 18. Capítulo 5, quando Josué chega na terra prometida finalmente, e ele encontra com um tal de príncipe do exército do Senhor. Não é muito claro quem é esse príncipe aqui. Você acha que é quem, Creus? Você acha que é Jesus? Esse príncipe não está muito claro aqui, né? Muitas pessoas acham que é Jesus, outros ficam em dúvida ainda, talvez um ser angelical, líder de algum exército, mas o mais provável é que seja Jesus mesmo. Olha o texto, versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Essa pergunta aqui é importantíssima para o que a gente vai olhar lá na frente no capítulo 18. O que Josué estava esperando desse homem? Já que esse homem estava com uma espada desembainhada na mão. Josué estava pronto para quê, gente? Para a guerra, muito bem. Então ele pergunta para esse homem: você é dos nossos? Você vai lutar a favor de nós? Ou você é algum inimigo? E aí respondeu o príncipe: não. Ou seja, nenhuma das duas alternativas.
Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto na terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Veio Jesus diante de Josué para lembrar aquilo que Deus já tinha dito para ele: quando você chegar na terra prometida, você tira as sandálias dos teus pés e pisa no chão que eu vou te dar como herança. E Josué já estava ali na terra com medo daquela pessoa para perguntar: você é dos nossos ou você é contra nós? Você está a favor de nós, vai lutar conosco, ou você pertence a algum inimigo? Finalmente a gente chega lá no capítulo 18, e Josué diz: toda a terra está sujeita a nós, toda a terra nos pertence. E é interessante essa palavra aí que Josué usa para dizer que ela está sujeita, é a mesma palavra usada para cordeiro. Cordeiro, sabe o cordeiro? Aquele animalzinho indefeso, aquele animalzinho que é facilmente dominado e colocado sobre um altar para ser sacrificado. Sabe o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, aquele que foi para a cruz voluntariamente, sem resistir? É essa palavra aqui. A terra está como um cordeiro nas nossas mãos, está sujeita às nossas mãos. É claro que a raiz dessa palavra, aqui no contexto é a ideia de ser dominado mesmo. E aí, na sequência a gente vê ele falando para os israelitas que eles estavam relaxados da convicção que Deus tinha passado para eles, estavam sossegados em relação ao domínio da terra. A pergunta que eu quero fazer para você aqui, querido, é: Josué ainda estava com um coração disposto e crendo exatamente naqueles detalhes que Deus pediu, ordenou que ele fizesse? Será que Josué estava aqui já contando vantagem de uma terra que ele ainda não pisou? A ordem para Josué é que ele dividisse a terra, enviasse as tribos para essas regiões, as tribos que faltavam ainda, e que o fato de chegarem nessa terra e pisarem nessa terra era um sinal de que eles estavam com essa terra dominada. Mas Josué está dizendo: antes que isso aconteça, já está tudo dominado, está tudo dominado, está dominado. Será que ele estava subestimando o que viria pela frente? Será que ele estava já desanimado com alguma coisa? Será que Josué já não acreditava e nem achava tão necessário ter todas aquelas atribuições que Deus exigiu que ele tivesse? Seja forte, corajoso, não te espante, persista, não tenha receio, prevaleça, fique alerta, não fique abalado, vá e faça exatamente o que eu estou te mandando. O detalhe é que tantas coisas já haviam acontecido, o próprio Jesus apareceu a Josué e falou: tira a sandália, e ele ainda estava ali na região, acomodado aparentemente. O texto não fala essas coisas, estou supondo. Por que eu estou supondo isso? Porque você percebe na vida de Josué e na relação com Israel e na relação com Deus uma progressividade nesse sentido. Abre lá no final, capítulo 24 de Josué, só para a gente dar uma pincelada sobre isso e a gente não estender muito o assunto. Capítulo 24, versículo 14.
Abriram? Capítulo 24 de Josué, versículo 14, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor. Josué está falando a Israel. Serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora o quê? Os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servir exclusivamente o Senhor. Versículo 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Tomem uma decisão. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses do amorreu, em cuja terra habitais. Sabe por quê? Porque eu, Josué, e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que Josué está dizendo? Vocês querem fazer o que vocês querem? Vocês querem desobedecer a Deus? Vocês querem continuar desacreditando nas promessas de Deus e naquilo que Ele pede para que a gente faça? Então, vamos fazer o seguinte: faça o que vocês quiserem, que eu e minha família vamos servir ao Senhor, e que se dane vocês. Será que alguma coisa durante esse progresso na vida de Josué foi perdida? Olha o versículo 22. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo de que escolheste o Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Versículo 27. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nosso Deus nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Ou seja, Israel prometeu: sim, vamos obedecer ao Senhor. Não é nada. Você vê na sequência do texto aí, Israel, na sequência da Bíblia, você vai perceber que Israel não obedeceu a Deus como disse que obedeceria. Você vai olhar para o livro de Juízes, que vem na sequência, e o que acontece? Obediência de Israel ou não? Totalmente desobediente. Deus levanta o juiz, justifica o povo peca, o juiz morre, Deus tem que levantar outro juiz, porque o povo voltou atrás tudo de novo, e lá no final do livro de Josué, o que diz lá? Último capítulo, abre lá. Último capítulo de Juízes, versículo 25. Capítulo 21 de Juízes, versículo 25. O que diz? Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que achava certo. Muito bem, chegamos no ponto. Sabe o que eu fiquei pensando essa semana, queridos? O quanto nós somos iguaizinhos a Josué. A gente ouviu essa palavra agora, a palavra queimou o nosso coração. Nós ouvimos cânticos que são inspirados na palavra de Deus, ou melhor, são iluminados, são baseados na palavra de Deus, e isso aquece o nosso coração, e a gente sai daqui com aquela convicção: eu servirei ao Senhor, custe o que custar. Na verdade ou não é? Só que aí chega amanhã, as primeiras lutas da semana, faz a gente esquecer de tirar as sandálias. Faz a gente esquecer que Deus acabou de abrir um rio profundíssimo para nos dar a terra que havia nos prometido. Nós chegamos no local, Deus nos deu aquilo que Ele prometeu que ia nos dar, seja lá o que for, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele quer para nós. Finalmente chegamos lá, entendemos o plano de Deus, estamos na posição de tomar posse do que Deus planejou para a nossa vida, e aí a gente fica o quê? Relaxado. A gente baixa a guarda e brinca com a vida cristã.
Quantas vezes na nossa vida a gente esquece que precisa ser forte? A gente esquece que a gente precisa prevalecer através da palavra de Deus e Deus em nós. Agora, o detalhe mais incrível de tudo isso é que hoje nós temos o próprio Deus morando dentro de nós. Nós temos menos desculpas ainda. Porque se o nosso coração estiver sensível à voz de Deus, a todo momento Ele está te dando a dica: não vai aí, não vai para aí, não vai para aí, não entra aí, não abre isso, não olha isso, não pisa aí, não vai para lá, vem para cá, obedece, lembra desse texto, lembra desse versículo, abre o olho, cuidado. A todo momento o Consolador está nos dando a direção, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E enquanto Ele faz isso, a gente brinca com o pecado. Será que em algum momento a gente deixou de estar alerta para as coisas da vida, para aquelas coisas que parecem fáceis lidar, entende? Sabe que no momento em que a pessoa está no estágio terminal, a pessoa está internada com um câncer, aquele momento é um momento, como diria um amigo meu, de mola propulsora. É um momento em que a doença, a tristeza, o entendimento de como a vida é finita, te faz pular no colo de Deus. E naquele momento, qualquer pessoa aceita o céu. Aliás, nem todas, mas a maioria das pessoas, naquele momento de estágio terminal, você fala: olha, existe outra vida, existe um céu, existe a eternidade. Lá haverá paz, não haverá dor, não haverá sofrimento, mentira, não haverá nada de ruim. Lá haverá só alegria, só paz eterna. E aquela pessoa no leito de morte, ela fala: eu quero isso. E ela entrega a vida para Jesus e vai para o céu, no momento em que ela morre e vai direto para o colo do Senhor. Mas enquanto a gente está vivo, parece, enquanto não chega um momento de mola propulsora, enquanto não chega um momento, uma luta final, aquela luta que vale o cinturão de ouro, enquanto não chega esse momento, aquelas lutas menores, aqueles lutadores quase sparrings, aquelas pessoas que vêm só para apanhar de você, para você treinar com ele, naquelas lutas você fica mais à vontade, você baixa a guarda, você se sente mais forte, e você se torna uma pessoa que não depende de Deus, porque você começa a confiar nas suas próprias forças, porque parece que aquele desafio nem é tão grande mais. Já passamos o deserto, já destruímos inimigos gigantescos, atravessamos o rio, já chegamos na terra, e agora é a hora de dar uma deitada na rede, descansar um pouquinho. E Deus diz: não baixe a guarda, não chegou o final ainda. Ainda tem terra para pisar, para descansar no final de tudo isso. Os textos anteriores vão falar que houve paz na terra, ou seja, parece que cessou um período de guerra. E parece que logo na sequência Josué ainda está ressabiado quanto a isso. Não sei se é só um relaxamento ou se tem algum medo, ou se é algum desgosto com Israel, ou se perdeu mesmo a motivação, perdeu mesmo o foco daquilo que Deus pediu para ele fazer. Mas, querido, o conselho aqui é que você não fique espantado com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Não fique abalado, pelo contrário, lembre-se de onde você saiu. Lembre-se de quem é Deus na sua vida. Não baixe a guarda. Não
baixe a guarda. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Você que está namorando e você é adolescente, não baixe a guarda. Você que é casado e está começando a ter os problemas no casamento, ou já tem os problemas, é gente como a gente, né? Se você tem problemas no seu casamento, seja bem-vindo. Todos nós temos. Não baixe a guarda. Se você tem um filho, e o seu filho já cresceu, já está adolescente, e você olha seu filho e você fala, esse é crente, esse menino é ponta firme. Não baixe a guarda. Cuidado. Cuidado. Se você chegou lá, estruturou a tua empresa, ou chegou no teu trabalho, e você é um bom funcionário, você já trabalha 5, 10 anos na tua empresa, e você está ali feliz, já se sente quase que insubstituível na sua empresa, não baixe a guarda. Sabe por quê? Porque quando a gente baixa a guarda, a gente confia em nós mesmos. E Deus está falando, você não pode abaixar a guarda. Não subestime o que vem pela frente. 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 Eu gosto muito do Augusto Nicodemos, ele disse uma coisa uma vez, que é uma frase que eu não consigo esquecer. Ele diz assim, o que ele diz mesmo? Saiu. Sumiu. O que ele diz? É sobre baixar a guarda. Esqueci, gente. Saiu da cabeça. Daqui a pouco eu lembro. Mas o que ele está dizendo na frase dele, essa frase oculta, ele está dizendo que a gente não pode baixar a guarda. Vocês entenderam isso, né? A frase do Augusto Nicodemos diz que você não pode baixar a guarda. Versículo 14 do capítulo 25, do 24, ele diz assim para Israel, Josué, vocês precisam temer o Senhor. E não à toa, né? Provérbios diz que o princípio que rege a sabedoria é o temor a Deus. No momento que você para de temer a Deus, você baixa a guarda. Não se esqueça de tudo aquilo que Deus fez na sua vida e do que Ele fará no futuro. Por isso, permaneça firme no Senhor. Permaneça firme no Senhor. O salmista vai dizer, não ande no conselho dos ímpios, nem se assente na roda dos escarnecedores, mas medite na sua palavra de dia e de noite. De dia e de noite. Adolescentes, jovens, vocês precisam meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Porque a oportunidade ali fora está facinha para você. Talvez você não saiba ficar, beijar na boca, sem estar num relacionamento, é pecado. Então, cuidado, não baixem a guarda, ok? O teu futuro, o teu cristianismo, na tua maturidade, no teu casamento, vai depender da vida que você leva na tua solteirice. Se prepare, estude, leia a palavra, você vai precisar ser um líder da sua casa, você vai precisar ensinar a sua esposa, você vai precisar disciplinar os seus filhos, você vai precisar botar comida dentro de casa, você vai precisar dar um duro para que a sua família tenha o seu sustento. Você vai ter que sustentar a sua família não só financeira, emocionalmente, psicologicamente, você vai ter que ser um supridor, o homem forte, a pessoa forte dentro da sua casa. Dá a direção para sua esposa, dá a direção para os seus filhos, você vai precisar disso, homem. Se prepare. Nós estamos estudando isso de manhã, né? Na escola dominical. As mulheres, você que é solteira, você será auxiliadora do seu marido. Você tem uma tarefa importante dentro da família, importantíssima.
Muitas vezes eu dou a direção, mas muitas vezes eu fico confuso para algumas coisas. Minha mulher vem com o auxiliador e fala: você não acha melhor isso? E isso aqui, lembra que o texto bíblico fala disso? Lembra que a Bíblia fala disso, disse disso? Ah, é verdade, lembrei, então vamos por aqui. A mulher é auxiliadora do seu marido. Você precisa se preparar para a vida adulta. Você que já está na vida adulta, você que já chegou aos 40, 50, 60, 70 anos, você que já viveu 10, 20, 30, 40 anos na igreja, que diz assim, ó, eu não preciso mais trabalhar, deixa os jovens agora fazerem a parte deles, os adolescentes, já fiz muito pela igreja. Não, crente não se aposenta da vida cristã. Não existe aposentadoria da vida cristã. A Bíblia diz para as mulheres mais velhas ensinar as mais novas, e os homens mais novos ensinarem os homens mais jovens a serem maridos, a serem obedientes ao Senhor. Mulheres mais velhas, mulheres casadas, vocês estão ensinando as jovens, as meninas, como se vestir. Olha a sua responsabilidade. Quando você se veste, você é um exemplo para as meninas mais novas, de como se deve vestir, um padrão de mulher, como se deve vestir. Homens, vocês são exemplos para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para os filhos, de como deve ser um homem de Deus, que reconhece os seus pecados, as suas limitações, mas que está disposto a obedecer a Deus sempre e não abaixar a guarda. Não abaixar a guarda. Não abaixar a guarda. Não subestime a sua capacidade de fazer bobagem. Não subestime a sua capacidade de se perder nesse caminho. Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra, medite nela de dia e de noite. Sabe por quê? Para que daqui a pouco você não desista da vida cristã. Para que daqui a pouco você não desista da igreja. E diga assim, quer saber? Vou viver minha vida, que se dane igreja, que se dane irmãos. Para que no futuro você não diga, você não perceba que ao teu redor as pessoas estão vivendo cada uma por si, fazendo o que bem entende a sua cabeça, bem entende os seus desejos para a vida. Amém, queridos? Eu quero orar por isso. Gostaria que você fechasse os teus olhos, para que você não se distraísse com nada, e falasse com o Senhor. Conversasse com o Senhor, aquilo que seja uma resposta à voz dele, falada ao seu coração essa noite.